Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Aquário. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui na descrição. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem o botão de se tornar membro, o botão seja membro para você ter acesso a alguns conteúdos extras. E tem um botão valeu demais também. E é isso. Vamos lá. O valete de paus, o carro, o 9 de espadas, e o 2 de ouros. Existe uma energia muito boa, muito forte e muito quente, né? De oportunidade, de nova experiência, de caminho. Esse é um momento da vida de vocês em que vocês estão diante de uma oportunidade de seguir um caminho que representa algo novo na vida de vocês, algo que
Algo novo no sentido de fazer com que vocês tenham que compreender coisas novas, ver coisas novas, aprender, sentir coisas novas. Tudo isso é muito intenso. Intenso no sentido externo daquilo que acontece, por conta dessa novidade, dessa mudança que a novidade traz, mas também é muito intenso dentro de vocês. E essa intensidade, por mais positiva que ela seja na sua forma geral, ela tem esse viés um pouco áspero, porque ela é intensa, né? Ela realmente toca vocês muito profundamente. E ela causa em vocês muita excitação, muito desejo. Ela traz muito ânimo. Só que esse momento, essa oportunidade, essa excitação, ela tem uma dimensão que é superior à simples vontade de vocês. E isso é muito bom porque é um momento em que o desejo de vocês encontra o desejo da espiritualidade. Essa carta do carro, ela fala do quanto esse momento, essa oportunidade, ela é próspera. O quanto, e principalmente o quanto essa oportunidade, ela representa na vida de vocês um futuro que vocês esperavam há muito tempo. Um futuro que vocês, que muda a vida de vocês, que tira a vida de vocês do estado em que ela está hoje. E para as pessoas que se identificarem com essa leitura, não era um estado bom, era um estado muito angustiante, porque era um momento de muita vontade, mas de pouca realização, né? De muito desejo, mas de pouco acontecimento. Esse desejo da espiritualidade, ele é um desejo providente, né? Então ele surge do olhar amoroso da espiritualidade sobre a vida de vocês, sobre aquilo que vocês precisam como caminho para ser alegres e felizes. Porém, vocês chegaram a esse momento da sua vida vivendo muitas preocupações, muitas dificuldades, muitas coisas que perturbaram profundamente os pensamentos de vocês e os sentimentos, que trouxeram muita preocupação. E todas essas coisas que vocês vivenciaram antes desse momento, elas, sem entrar no mérito, sem entrar nas questões que dizem respeito ao quão difíceis elas podem ter sido, elas trouxeram para vocês algum tipo de clareza sobre elas mesmas, né? O quanto elas não eram situações boas. E em algum momento da vida de vocês parecem ter se esquecido
que quando algo bom chegasse para a vida de vocês, isso iria ser bom. De certa maneira, vocês estavam tão acostumados às coisas não serem boas que vocês tinham esquecido do que era sentir ou vivenciar algo bom. Só que às vezes a gente se esquece do quanto aquilo que é bom pode ser algo surpreendente na nossa vida, porque quando a gente fica muito tempo vivendo algo que é ruim, né? Vivendo uma tristeza, uma preocupação, às vezes, quando algo bom chega, causa aquele susto. E às vezes a gente até rejeita, às vezes a gente se assusta num primeiro momento, né? E essa carta do 9 de espadas, ela fala aqui nessa leitura sobre o fato de vocês ela fala sobre algo que é muito difícil, porque sabe quando a gente diz que está esperando as coisas melhorarem ou as coisas mudarem? Quando a gente passa, às vezes, muito tempo por um momento muito difícil, a gente acaba se vendo diante da situação de pedir muito, orar muito, ou querer muito que as coisas melhorem, que as coisas mudem. E às vezes a gente fica tão apegado, assim, tão conectado à ideia das coisas melhorarem, que a gente se fixa na ideia de melhora e não no que a melhora é em si. E aí acontece que a gente fica sempre pedindo para as coisas melhorarem, sempre refletindo sobre a melhora das coisas, mas nunca recebendo ela de fato. Às vezes a gente fica tão apegado à ideia das coisas melhorarem que a gente se esquece que aquilo que foi bom na nossa vida não foi definido por algo que era simplesmente fruto da nossa expectativa. As coisas boas da nossa vida, elas são muito mais suaves do que parecem às vezes. Elas chegam e permanecem na nossa vida de uma maneira muito mais cuidadosa do que a gente costuma esperar. Quando a gente se fixa muito na ideia de algo ser melhor, às vezes a gente, sem querer, se fixa também em um vazio, onde a gente não sabe exatamente o que é melhorar, onde a gente não vivencia de fato uma vida melhor, e a gente fica sempre esperando algo que a gente nunca recebe, algo que nós mesmos nunca nos... É como você tá numa estação esperando alguém ou algo chegar de algum trem, mas quando esse algo ou alguém chega e diz: olha, eu cheguei, você diz: não, dá licença que eu estou esperando algo chegar. E aí esse algo alguém entra de volta para o trem, faz toda a viagem de novo, desembarca novamente e diz: olha, eu cheguei,
Aí você diz, não, me dá licença que eu estou esperando algo ou alguém chegar. Mas já chegou. Já chegou várias vezes. E você ficou tão atenta à ideia do chegar em si, que esqueceu de vivenciar a dádiva de receber. A carta do 2 de ouros, ela fala justamente sobre a dádiva de receber. Da necessidade de que você entenda que certas coisas, como essas preocupações que você vinha sentindo, estão muito perto. Para alguns de vocês, já não fazem mais parte da realidade de vocês. Mas muitas delas ainda fazem parte dos seus pensamentos. E deixá-las nos seus pensamentos quando elas já não fazem mais parte da realidade de vocês é deixar de viver uma realidade boa por estarem conectados a pensamentos que se referem ou a um passado ruim ou a ideias que já têm a sua forma, o seu lugar no fato, na existência, sabe? Chegou ou está chegando. Agora é hora de receber, de exercitar a dádiva de receber. Não deixe que a vida de vocês fique eternamente nessa chegada de algo que nunca é recebido, sabe? Essa carta do carro, ela fala da chegada daquilo que é daquilo que existe de melhor e de mais providente, divinamente providente para vocês. Mas é hora de exercitar a dádiva de receber. A morte, o rei de copas, o 10 de paus e o 8 de espadas. Esse momento de oportunidade na vida de vocês, ele é a forma mais natural da mudança. Ele é a forma da mudança que fala sobre o tempo das coisas, né? Fala muito sobre ter consciência de certos limites, para encontrar nesses limites uma certa libertação. Agora, nessa parte de baixo da leitura, nós começamos falando de mudança no sentido de entender que certas coisas já morreram, já se foram. E essas coisas aqui são justamente aquelas que
te preocupam. Existe uma energia de se preocupar com preocupações que não são mais realistas. Você precisa como já dizia Jojo em um dos vídeos dela, se ocupe de problemas reais. Você talvez tenha muitos problemas reais com os que você ainda vai se ocupar, mas existe uma grande dor, um grande sofrimento aqui que não faz mais, não é mais realista. Não é mais um problema real na sua vida. Você foi ou está sendo libertada dele. E esse carro, ele fala sobre a vinda, como nós já comentamos, do que é bom e do que é providente para vocês. E agora com esse Rei de Copas, ele traz tanto a ideia da transcendência, da mística dessa providência, né? Reforçando que isso é algo divino, mas ele também fala que isso é sobre a chegada de um grande sentimento. Como nós falamos, pode ser uma pessoa ou algo, uma situação. Então, para muitos de vocês, independente da situação, do que chega, envolve muito sentimento. Para quem é uma pessoa que te ama muito, uma pessoa que te traz muito amor e uma pessoa que não tem medo ou receio de dizer o que sente, de mostrar o que sente. Essa pessoa chega reinando sobre os seus próprios sentimentos e diz assim: olha, eu estou aqui, eu te amo. Se é uma situação, se é alguma outra coisa, isso vem com muito sentimento, sabe? Isso te causa muito impacto afetivo, sentimental. É realmente impactante, sabe? É como se você estivesse, sei lá, nessa estação, esperando alguém chegar. De repente, sai literalmente alguém vestido de rei de dentro desse trem, com uma copa na mão, e você vê algo que é deslumbrante. Não... É claro que numa situação real eu não estou falando disso acontecer. Mas eu estou falando que mesmo saindo uma pessoa simples de dentro desse vagão, ou uma situação aparentemente simples, ela é muito deslumbrante para você. E você consegue ver o quão deslumbrante é. O quanto o amor que existe nessa pessoa é transcendente, é místico, é mágico, o quanto essa situação ela é realizadora, o quanto uma determinada situação realmente representa uma providência sobre a sua vida. Não faz sentido nenhum você olhar para essa situação e dizer: não, peraí, dá licença que eu estou esperando algo chegar. Essa situação diz para você, essa situação ou pessoa diz para você: eu sou a sua chegada. Eu sou a sua providência. Eu sou o grande sentimento que vem por você, que chega por você aqui, onde você me espera. E a carta do 10 de paus, ela reforça essa ideia de permanecer sentindo certos sentimentos opressores, certa sobrecarga no seu coração, nos seus afetos, como se você estivesse de alguma maneira tentando se autoflagelar, como se você estivesse dizendo assim: não, eu tenho que fazer, tem que doer,
porque é doendo que eu vou chegar a algum lugar. E para quem se identificar com essa mensagem, a parte irônica dessa ideia é que você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você não tem que chegar a lugar nenhum. É algo que está chegando a você. Então não adianta ficar nutrindo na sua cabeça dores passadas, ideias flagelantes passadas, para tentar de alguma forma se castigar, e nesse castigo trazer algum falso alívio de que algo está se movimentando, de que algo está acontecendo na sua vida. Isso é apenas uma forma de se auto-sabotar, de se desgastar diante de algo que é completamente realista. A parte mais impactante dessa leitura é que ela não evolui para algo bom. Ela já é boa e ela mostra o quanto você tem tido dificuldade de receber essa dádiva, né? Ou melhor, de vivenciar a dádiva de receber. É hora de vivenciar a dádiva de receber. Porque você não vai chegar a lugar nenhum, porque você já chegou. Você já chegou na estação onde você encontra o que vem por você. Você já fez a sua parte. É o momento de vivenciar a dádiva de receber. Não há... Você está no lugar certo, na hora certa. Não tem... Você não vai chegar a lugar nenhum, sabe? Porque você já está no lugar certo, na hora certa. Não é dizer que você não vai conseguir fazer alguma coisa, é que você já conseguiu de alguma forma. E é isso que essa leitura fala, você já está no lugar certo, na hora certa. Mas é hora de vivenciar a dádiva de receber. No fundo do maço, o eremita. No fundo desse maço, o 8 de paus. O 3 de espadas. O 5 de ouros. O pajem de espadas e o sol. A carta do 8 de paus, ela diz exatamente isso que nós vínhamos dizendo até agora. É a hora. Chegou a hora. Ela diz muito isso, chegou a hora. E a carta do eremita, aqui, ela é representada com essa luz que parece a luz de uma porta se abrindo, sabe? E a carta do eremita, ela fala de questões de crescimento interior, mas também ela pode remeter a essa ideia de solidão, né? de reclusão.
É um momento de abrir a porta e sair. Chegou a hora, é a hora. É o momento de sair. Sair desse período em que você viveu tão guardada, tão isolada, distante. A carta do 3 de espadas, ela fala muito de um coração ferido que age contra os sentimentos. E ela está aqui com a carta do valete de paus e a morte, né? É a oportunidade de sair desse momento, dessa energia, mas é uma oportunidade curiosa porque ela é uma oportunidade que vem como necessidade. Com a morte fala muito disso, né? É uma oportunidade que vem como necessidade. Às vezes a gente acha que as únicas coisas que podem acabar ou morrer na nossa vida são aquelas coisas que são boas. Mas o que essa carta da morte fala é justamente da morte, né, do fim desse coração ferido. O fim do coração ferido e o fim, 5 de ouros, o fim do abandono, o fim da desolação. O carro fala sobre ir. Aqui sobre ir para aquilo que te traz plenitude afetiva, sentimental, aquilo que, mesmo que não seja uma questão aqui de amor, fala sobre os seus afetos, os seus sentimentos bem, sabe? Saindo dessa desolação. A carta do pajem de espadas, ela fala sobre resolução. E ela está aqui sobre o 9 de espadas e o 9 de paus. Resolução. Ela fala sobre a resolução desse equívoco que você vem vivenciando, ou mesmo talvez dessa insistência má que está ainda presente nos seus dias, de achar que tem que chegar a algum lugar, de achar que tem que ficar remoendo certas dores, mas ela vem aqui para resolver, falando das coisas sendo resolvidas, mas em grande parte dessas coisas sendo resolvidas por você. Ela diz assim, olha, é hora de resolver isso. É hora de resolver isso. É hora de vivenciar a dádiva de receber. Com a carta do eremita e a carta do 8 de paus, né, é chegada a hora de algo maior do que você acontecer. Mas a gente sempre tem a nossa colaboração, né? Você precisa deixar com que essas coisas que não fazem mais parte da sua vida não ocupem um espaço nela. Entretanto, a carta do Sol sobre o 2 de ouros e o 8 de espadas, falando dessa dádiva e de autossabotagem, ela fala que uma grande providência virá aqui. E essa providência, ela me vem aqui num sentido muito intenso. Algo vai ficar muito claro. É como o sol, é muito lindo, traz muita luz, mas também queima a pele, sabe? Então, é algo muito intenso.
É algo que não tem como não sentir, sabe? É hora de vivenciar a dádiva de receber, porque muitas coisas maiores do que vocês vão acontecer aqui, com o grande e principal objetivo de mostrar para você que como está não pode ficar, ou algo assim. A principal utilidade dessa leitura para vocês está aqui nesse Pajem de Espadas. É trazer para vocês consciência. Consciência. É trazer para vocês a consciência de que vocês não devem sofrer por problemas que não existem mais na vida de vocês ou estão deixando de existir. Agora é hora de sentir a luz do sol e vivenciar a dádiva de receber. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.